Bom, e agora nós vamos falar de adestramento canino, aliás, de comportamento canino. E eu ando recebendo muitos e-mails aqui no programa de pessoas que querem saber sobre a profissão adestrador. E eu marquei uma entrevista, nada melhor do que com Alexandre Rossi, que é o fundador da Cão Cidadão, para falar pra gente como que é essa profissão de adestrador. Alexandre, há quanto tempo você trabalha nessa área de bichos? Olha, trabalhar, vamos dizer, mexer com bichos, eu mexo desde sempre, né? Aí eu eu já comecei a trabalhar antes no colégio, mesmo eu já estava trabalhando, eu estava fazendo colégio, isso significa que é muitos anos atrás. Ai, que mentira, ele é novinho! E aí depois eu fiz a faculdade de zootecnia, aí eu viajei para a Austrália, eu fiz uma especialização em comportamento de animais domésticos, depois eu voltei e fiz a pós-graduação em psicologia. E, bom, nunca parei de estudar. Assim, é uma coisa assim que eu amo e não podia estar mais feliz do que assim estar fazendo exatamente o que eu imaginei que seria o meu hobby, virou minha profissão. Certo. E qual o caso assim mais complicado, falando, né, de adestramento, que você pegou aí na sua carreira? Olha, a gente toda semana tem casos difíceis, mas normalmente envolve aí a dedicação, comprometimento, entendimento do proprietário, quando a gente fala aí de cães e tudo mais. Mas a gente está também cuidando esse mês de uma tigresa e de uma elefoa, tá? 2 elefoas e 2 tigres, na verdade, uma tigresa e um tigre. Você já tomou mordida? Eu já tomei, mas eu me orgulho de ter tomado muito poucas e ter me machucado muito pouco. Eu tento, assim, ser super prudente, né? Às vezes falha e acaba tomando uma mordida, mas é sempre de algum bicho pequeno, mesmo porque senão eu não estaria aqui, né? Tá certo. Quando a gente fala de comportamento canino, muita gente fala que, na realidade, o que a gente tem que mudar é o comportamento do dono do animal, né? Você concorda com isso? Olha, eu concordo. Em todos os cachorros que convivem com a gente influencia demais o dia a dia deles, né? O meio ambiente deles é totalmente influenciado por nós, porque a gente que coloca as coisas à disposição, a nossa interação é super importante para eles, então acaba reforçando ou punindo alguns comportamentos. Então, não que a pessoa seja culpada por qualquer problema de distúrbio comportamental. Vamos dizer assim, tem cachorros que se mutilam e que são de pais que se mutilam, que são netos de cachorros que se mutilam. Então, existem aí tendências, predisposições genéticas, incompatibilidades mesmo do cachorro com o ambiente em que ele vive. Então, eu não gosto assim de culpar as pessoas mais do que o necessário. Agora, aqui a solução está nelas, porque o psicólogo de cachorro, ele não vai lá fazer uma terapia com o cachorro, conversando com o cachorro, explicando, olha, se você não se comportar dessa maneira, não vai ser tão legal para você, vamos tentar fazer de uma outra forma. Ele não vai entender isso. Então, na consulta de comportamento, a gente explica para o dono, e o dono que tem que mudar de comportamento para aí sim o animal mudar. Então, nesse sentido, os donos são totalmente aí responsáveis pela cura ou uma melhor adaptação do cão na família dele. Interessante. Eu já vi nas mídias, né, você divulga bastante isso, que você tem uma cachorrinha chamada Estopinha, que é bem famosa. Além dela, você tem outro animal? Olha, eu tenho, morando comigo só ela aqui, mas eu tenho uma chácara. E na minha chácara eu tenho alguns bichos, né? Inclusive alguns bichos que eu fiquei um pouco comovido ali com a situação deles. Alguns são, por exemplo, galinhas, tá? Tem algumas galinhas que elas viveram em gaiolas e tudo mais, e aí a gente foi fazer uma propaganda e eu acabei entrando em contato com essas galinhas. E aí, quando acabou a propaganda, eu levei todas para a chácara e dei uma aposentadoria ali até o final da vida delas. E elas estão super bem, elas já tinham sido descartadas porque elas não estavam botando aquele um ovo por dia e tal, não devem estar botando muito menos do que isso, mas os caseiros adoram os ovos e cuidam bem delas e tá ótimo. Mas as galinhas você não adestrou não, né? Eu adestrei para esse filme, eu adestrei essas galinhas para esse para filme. adestrar galinha? Foi um seriado e aí elas tinham que fazer algumas coisas e elas aprendem sim, elas são relativamente espertinhas, porque tem algumas coisas que a gente faz com as galinhas que mostram que elas não são tão espertas. E eu fazia isso quando eu era criança já. Coloco dentro de um pote de vidro, por exemplo, milho.
Aí você coloca lá para elas. Aí elas olham, milho, pim, tenta pegar. Elas tentam bicar por fora do vidrinho. E elas tentam muitas vezes antes de desistir. Observar e perceber que tem que ir por cima, pela boca do vidro. Mas tem um monte de coisa que elas aprendem, né? Elas aprendem esses comandos que a gente ensina para cachorro, por exemplo, rodar, pular e tudo mais. Você ensina igual cachorro. A gente usa clicker, a gente dá... Só que em vez de petisco de cachorro, a gente usa milho, alguma coisa que elas gostem, né? Muito interessante. Agora, eu sei que você também tem, assim, no seu sangue esse lado protetor, né? Você já salvou muitos animais, além dessas galinhas? E eu não salvei muitos no sentido de diretamente eu ir lá e pegar e fazer aquele lar provisório, né? O temporário que as pessoas chamam, ou ter um abrigo com muitos cães. Mas a gente procura ajudar da maneira que a gente pode essas iniciativas de tentar, vamos dizer assim, resgatar e colocar para adoção esses cães. A gente particularmente gosta muito desse lar provisório, desse lar temporário aí que as pessoas acabam pegando um cachorro, mas elas ajudam a achar um dono para esse cão. E aí assim que elas acham um dono, ela pega mais cachorro. É uma situação assim, muito complicada, porque você se apega a esses cães, mas eu acho que é muito bacana porque o cachorro ele acaba não tendo que passar por um lugar com muitos cachorros e que às vezes eles brigam e tudo mais. Então, dessa forma, eu acho que você já prepara ele para um lar humano. E a pessoa que faz isso, eu acho que é muito especial e a gente dá uma força. Mas, assim, a minha missão foi ajudar os cães através da educação para evitar, entre outras coisas, o abandono. Então, através da educação, a gente acha que a gente vai conseguir fazer com que os cães sejam mais felizes e preservar ali a família que a gente considera que é muito importante para eles. E falando em comportamento canino, né? Eu quero saber da Cão Cidadão. Aliás, a Cão Cidadão, gente, é a empresa que manda os adestradores aqui para o programa Ultracão para responder todas as dúvidas de comportamento canino. E se você tem uma dúvida, não esqueça, olha, é ultracão@ultrafarma.com.br que os nossos adestradores da Cão Cidadão vão responder a sua perguntinha, tá? Primeiro eu queria fazer o mesmo agradecimento aí para a Ultrafarma, que tem sido super parceira nossa para divulgar essas coisas que a gente acha super importante para os animais. Então, obrigado. A primeira coisa que fez a gente criar a Cão Cidadão, né, muita gente não sabe desse lado da história, mas a gente começou a levar os cães para visitar crianças com câncer, né? E era uma turma super bem intencionada lá para levar e tudo mais, só que a gente não conseguia um respaldo, a gente não conseguia entrar nos locais, né? Porque sempre tem aquela preocupação em relação à doença, em possíveis agressões e embora a gente tivesse respaldado por trabalhos científicos, a gente não era uma organização. E aí foi assim que a Cão Cidadão iniciou o trabalho, né? Aí depois ela foi virando uma empresa de adestramento. Com o tempo, conforme eu estava indicando muitos clientes para alguns colegas, né? Então eu não podia atender todos, eu ficava indicando. A gente começou a trabalhar juntos e aí a gente começou a estabelecer alguns padrões de como a gente deveria treinar, o que a gente deveria fazer, qual que era a nossa missão. E aí eu acabei contratando uma consultoria e eles falaram, olha, é um modelo de franquia, né, o que você está chegando. E aí o que eu fiz foi só dar aí uma acelerada final. Muito bacana, uma excelente ideia que, por sinal, ajuda muita gente. Agora, Alexandre, para a gente encerrar aqui a entrevista, eu gostaria que você falasse um pouquinho do seu programa. A gente vai dar várias dicas para cuidar melhor do bicho de estimação, mas a gente sempre vai procurar a gente sempre vai na casa da pessoa e a gente analisa a situação, né? A gente vê o que está acontecendo, sugere algumas mudanças e tudo mais, e aí depois a gente volta para verificar e ver o que aconteceu. Vários casos dão certo, mas tem alguns que acabam não ficando 100%. E o que é legal é que é a verdade mesmo, é o que acontece que a gente mostra. Bacana, e vocês vão ficar focados só em cachorros ou vão ter outros animais também? O foco é cachorro, mas a gente já gravou gatos e a gente já gravou tigre, já gravou elefante. Isso, com esses animais, foi num zoológico que precisava de algumas dicas para conseguir fazer a coleta de materiais para
para analisar a saúde do animal e tudo mais, sem ter que anestesiar ou sem ter que conter ele de uma forma não muito agradável para o bicho. E Alexandre, quando você chega perto de um tigre, né, que costuma ser bravo, te dá aquele friozinho na barriga ou você gosta dessa adrenalina? Não, me dá, mas eu gosto. Não é um friozinho, não é um friozinho. Os tigres que a gente está treinando, onde a gente faz uma parte do condicionamento, parece meio que uma grutinha. E quando ele dá o rugido, não tem uma pessoa que não fique no início, né? Depois a gente acostuma, mas fique tremendo, dá muito medo, assim. E eu tenho medo também, talvez um pouco menos do que as outras pessoas, mas me dá muito medo. Mas bacana e boa sorte para você, viu, Alexandre? Obrigado. Tá aí, conversamos com Alexandre Rossi, adestrador, fundador da Cão Cidadão e que agora vai estrear o Missão Pet toda terça-feira, 10h30 da noite no NetGil. Confira.